Hoje em dia, um conceito ficou muito famoso com o tempo. E esse conceito é o heroísmo, ou os heróis, né? Os heróis lutam contra os vilões, ou contra monstros, dependendo do caso. Mas por acaso você já pensou no lado dos vilões? E nesse vídeo, a gente vai ver o lado do mal absoluto do anime One Punch Man, o monstro Garou. Salve, minha rapaziada, vocês estão bom? Nesse vídeo eu vou falar sobre o personagem Garou de One Punch Man e como ele se tornou um mal absoluto dentro desse universo. Em One Punch Man, temos níveis para heróis e monstros. Os heróis vão da classe D até a classe S, e os monstros vão do nível lobo até o nível Deus, que dependem da força e a capacidade de destruição deles. Quando era criança, Garou sofria muito bullying de seus colegas de classe, onde em brincadeiras, entre aspas, de heróis e monstros, Garou sempre era o monstro. E o garoto mais popular era o tal herói, né? Porque de herói em si ele não tinha nada. Garou era surrado e quando ele reagia, ele tomava esporro dos professores. E então se desenvolveu um trauma em Garou por crescer nesse tal ambiente. De acordo com o filósofo Francis Galton, um parente do famoso Charles Darwin, de acordo com ele, a personalidade é composta por elementos de duas fontes distintas, sendo elas, a natureza é o que herdamos e somos ao nascer, e a criação é o que experimentamos a partir do nascimento, onde podemos aprimorar nossas habilidades e aptidões por meio de treinamento e aprendizado. E ambos os lados vão a uma única conclusão, que a natureza define os limites até os quais podemos desenvolver nossos talentos. Tanto natureza quanto criação participam da formação da personalidade. Mas natureza é o fator determinante. E a natureza de Garou sempre foi alguém gentil, mas a criação e o ambiente em que ele viveu mudaram essa personalidade. Então Garou seguiu uma filosofia. Por que os heróis podem vencer e os monstros não? Então ele decidiu ficar mais forte para provar que os monstros podem sim vencer. E em um dia ele foi até o dojo de Bang, mestre no estilo Kenpo, punho d'água corrente, pedra esmagadora, também um herói de classe S, onde ele estuda o fluxo da água e combina essa suavidade com os punhos para esmagar os oponentes. E então Garou foi criado e treinado pelo mestre Bang, onde ele se tornou o seu melhor e mais talentoso discípulo. E como eu disse há um tempo atrás, o talento que o Garou tem desde o nascimento, ele não tem um limite, pois a quebra do limite que o Garou tem nesse talento vai se quebrar, mas isso eu falo um pouquinho mais pra frente. Então o Garou decidiu trilhar um caminho solo e deu uma surra de repente em todos os alunos de Bang e foi expulso, né, obviamente, do dojo pelo mesmo. Então somos apresentados oficialmente ao Garou como caçador de heróis, lá aproximadamente no capítulo 40 do mangá. Garou prometeu fazer a sociedade se juntar a partir do medo, onde nem os heróis nem os vilões seriam necessários tendo um mal absoluto como símbolo. Então Garou começa sua jornada como caçador de heróis, derrotando heróis de classe D até a classe S. Em meio a estas buscas, ele encontra um garoto chamado Tario, que é muito importante para a história do Garou, mas tipo, muito importante mesmo. E esse garoto sofre o mesmo bullying que Garou sofria quando ele era criança. Então ele sente uma empatia gigante pelo garoto. E Tario mostra o seu livro de heróis, onde tem uma tabela com todos os heróis da classe D até a classe S. E pro Garou é uma lista de possíveis vítimas que ele fará no futuro. E Garou vai atrás do herói da classe S, Tank Top Master, conhecido por sua força física extrema, que lança edifícios como pedrinhas no chão. Garou enfrenta e o derrota, fazendo Tank Top questionar se deve mesmo se chamar de herói. Entre muitos heróis classe S que Garou enfrenta, ele enfrenta o Watchdog Man. É um cara vestido de cachorro. Garou luta contra ele e toma uma surra, porque o estilo de luta do Watchdog Man é meio que um counter do punho da água corrente, pois ele luta como um animal selvagem sem nenhum padrão, e Garou apenas por observar esse tal estilo consegue replicar essa técnica. Algo que é semelhante com o próprio Tai Lung de Kung Fu Panda, onde apenas por olhar um estilo ou até uma técnica que não seja um estilo de luta, que ele talvez não conheça, ele consegue replicá-lo perfeitamente ou até melhorá-lo, apenas olhando ele uma única vez. Garou corre até um galpão velho para descansar, e Tario aparece. Ele foi forçado pelas outras crianças a entrar lá,
e afastar quem estivesse lá dentro. Porém, um grupo de 8 heróis de classe A vieram atrás do Garou e, protegendo Tário dentro do galpão, Garou sozinho luta e amassa os 8 heróis classe A de uma vez. Lembrando, Garou estava gravemente ferido, exausto e com febre após lutar contra monstros e o herói de classe S, que é o Watchdog Man, e que torna a sua vitória contra os 8 heróis ainda mais impressionante e insana. E depois disso, ainda chegam Genos, Bang e Bomb, 2 heróis de classe S, sendo o Bang, com o nome de Silverfang, e Genos, e Bomb, irmão de Silverfang, mestre no estilo Kenpo, punho cortante do ferro do redemoinho, que, diferente do Bang, foca no fluxo do vento e é bem mais mortal do que o punho da água corrente. Garou luta em igualdade contra Genos até Bang e Bomb aparecerem e Garou tomar uma surra do Bang, mas ele é salvo no último segundo por um monstro chamado Phoenix Man. E esse confronto já foi o suficiente para o Garou dominar o estilo punho cortante do ferro de redemoinho de Bomb. Ivan Pavlov, fisiologista russo, demonstrou que, por meio de condicionamento, é possível ensinar reflexos comportamentais a animais, e os seres humanos também podem ser condicionados a ter respostas físicas a objetos e eventos. E Garou teve o impulso de seu objetivo, um evento futuro que ele se tornará mais forte, com seu talento descrito anteriormente por Francis Galton, e consequentemente fazer com que os heróis e vilões sejam inúteis perante ao mal absoluto. Em uma de suas caças, Garou encontra Saitama pela primeira vez, e depois de tomar uma coça novamente, Garou declara guerra contra Saitama, e Garou começou a tratar o Careca como seu rival ou o famoso boss final. Para se tornar o mal absoluto, ele teria que derrotar o Saitama na mente dele. E nesse momento, algo nasceu, que essa coisa não vai ter mais volta. Em One Punch Man, nós temos a associação de monstros, algo parecido com a associação de heróis do próprio anime. Porém, temos os executivos, os monstros mais fortes, todos de nível dragão ou até mais que isso. Garou se recusa a se juntar depois de Phoenix Man ter o levado até essa associação e é severamente espancado por Orochi, o famoso rei dos monstros. Garou fica ferido e inconsciente, sendo preso por correntes em uma sala de tortura, onde Puri Puri Prisoner, um herói de classe S, o encontra. No entanto, ele desperta logo depois, quebra as correntes e escapa. Graças aos ferimentos, as vestimentas de Garou começam a se fundir com seu corpo, iniciando seu processo de monstrificação. Nessa obra, o principal sistema de poder são os limitadores, e quando um ser, sendo monstro ou herói, tanto faz, quebra o seu limitador, ele começa a evoluir sem limites, se tornando cada vez mais forte a cada momento, de acordo com os seus ideais. E o seu limitador foi quebrado lá na luta contra Genos, Bomb e Bang. Garou se une com outro herói de classe S, Metal Bat, um antigo rival que ele tinha, para derrotar a Centopeia Anciã, um monstro de nível dragão, com um comprimento de aproximadamente entre 500 e 1000 quilômetros de distância. E Garou escala a Centopeia após jogar o núcleo dela no espaço, e simplesmente fatia a Centopeia no meio com um único golpe. E em um painel muito foda, nós podemos perceber que a lua ali no fundo tá um pouco estranha, como se fosse um olho observando o Garou. E a lua em One Punch Man habita algo que está além da compreensão de todo aquele universo. O Garou estava sendo observado e foi avistado por alguma coisa na lua que reconheceu o seu possível potencial como arauto de God. E então Garou segue derrotando diversos heróis, até em um momento em sua monstrificação bem avançada, ele luta contra Saitama pela primeira vez, e mesmo estando extremamente forte, Garou se vê em frente a uma parede infinita, onde ele não pode vencer. Saitama senta a porrada no Garou, e o Garou, mesmo mudando de forma, se adaptando durante a luta, não é o suficiente, e depois dele ser derrotado, ele acha que seu sonho está acabado, vendo Saitama como o mais forte, mas God, como citado antes, se mostra perante todas aquelas pessoas presentes. E God, aqui, é literalmente um ser, ou não sabemos se é um monstro ou algo divino, mas vê Garou como oportunidade para ter um arauto. E com isso, Garou atinge sua transformação final, o medo cósmico.
Garou. Hã? Quem é? O sonho que você tanto almeja está sendo reduzido a pó pelas mãos de um único herói! Hã? Cala a boca! Você quer morrer? Sabe qual é o Único punho capaz de rivalizar o punho que se voltou contra God? Como é que é? Quem é você? Vai, anda logo, aparece! Covarde! Ha, ha. E olha, Só eu aqui tentando te ajudar. Velhote! Não há mestre que simplesmente se cale. e observe seu pupilo ser derrotado. Venha! Ah, Tem alguma coisa vindo. Carol? O quê? Por que você trocou de fantasia de novo? Hã? Naquele momento, todos os heróis presentes sabiam, sem sombra de dúvidas, que a fonte daquela explosão enorme de energia era esse monstro. Garou? Essa pressão, o símbolo do medo, que traz o desespero a todos os heróis. Eu finalmente me enganei? Aquele careca ainda não estava dando tudo de si. Agora, se eu copiar e refinar a força total dele, eu posso vencer. E para fazer com que ele use toda a força, Não faça isso! Mestre. ficou meio tarde, não foi? Toma! Genos. É incrível como você sempre chega na hora. Acho que isso que é o herói. Nem sempre. Geralmente eu chego tarde. É. Eu tenho mesmo uma intuição de herói, porque não é o que parece. Isatsu Maji Shirizu Maji Naguri Modo Saitama Magi Naguri! Hã? Essa energia! Isso não é nem um pouco bom! A Terra vai ser destruída assim! Magi Naguri! O portal não aguenta tanta energia! Não consigo fazer com que ele se distancie o suficiente! Onde é que a gente tá? O que aconteceu? Não pode ser. Aquilo é. Júpiter? Parece que eu tô tendo um déjà vu. Bom, acho que tá tudo bem se eu for com tudo contra um cara que aguente. É bom eu segurar ele bem forte. Aí, careca, tá ligado? Acho que isso aqui é a lua de Júpiter. Sei lá como isso aconteceu, mas a gente tem que pensar num jeito de voltar. Senão a gente. Cala a boca. Depois de eu acabar com você, eu dou um jeito nisso. Vem. Eu só preciso de uma mão pra acabar com você. Então tá. Se é o que você quer. Truques baratos? Eu absorvi as técnicas de incontáveis estilos diferentes. Lutar usando tudo isso em sinergia. Isso é o meu punho! Gouki Koretsu!
Ryusai Kansai Bakushin Kaihon Senpu Tetsusen Kakubuhetsu Juryuku Ken. Eu posso soltar uma sequência de golpes alternados de todas as direções. Com os meus punhos, o tempo é irrelevante. Até eu consigo fazer isso. Isatsu Maji Shirizu! Madi Kabudai Gaesh! Isatsu Maji Shirizu! Zenhoi Maji Nagori! As imagens. Mas o quê? Puta que pariu. Ai! 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 Merda, merda, merda! Maji Nagori! Eu só tenho que te copiar sem limites. Até te derrotar. Mas o quê? Que foi? Você tinha dito que ia me copiar e me superar quando eu tava no meu modo sério, não foi? Então agora tenta. Não é esse o objetivo de tudo isso? Seu ritmo de crescimento que havia passado despercebido por todos, uma vez que não havia ninguém, nem de longe, que fosse páreo para sua força. E agora, o único no nível de conseguir observar o crescimento de Saitama estava sendo deixado completamente para trás. Ih, cara, você acabou com a minha roupa. Agora eu tô peladinho. Vai se fuder, cabeça de Sheba! E então, Ah, não tinha mais ninguém ah. para medir o nível de força ao qual Saitama tinha alcançado. Isso é loucura! Que porra de monstro esse cara é? Um ser desses não devia ficar andando livremente na Terra. Acho que o mesmo vale pra mim. Aquilo é um sol? É isso? Achei! Falou, otário! Eu consegui até que enfim! Eu voltei! Eu venci! Eita, que negócio bacana. Isso que você conseguiu fazer aí. Você? Eu te mandei voando pra direção oposta! O que você tá fazendo aqui, cara? Eu tava com uma dor de barriga por causa do frio e tava me segurando. Mas quando eu me assustei com aquela luz, eu dei uma bufa que me deu impulso pra te alcançar. O que foi? Vai logo? Por que não me mata? Mas é porque eu sou um herói. Sem falar que também teve o último pedido daquele menino. Que era pra que eu te impedisse, mas sem eu te matar. O último pedido. Ei, aonde você vai? O garoto tá bem ali. A culpa é minha! Eu tava muito perto de você! Eu tava. Dário! Eu
Só aquele futuro miserável, né? Que piada! Se eu não consigo te derrotar, não posso virar o mal absoluto. Se você tivesse simplesmente me matado, com uma cara arrogante, falando aos montes do seu ideal de justiça, eu podia partir como um mal de verdade. Agora, por minha causa, que eu mais queria salvar, mudando o mundo pra isso, tá. Queria salvar o garoto? Você não tava se segurando nele só pra ter apoio? Segurando? Eu? Do que você sabe? Garou se tornou o que ele mais queria, mas a que custo? Garou perdeu aquele que ele mais queria proteger, apenas por egoísmo e ignorância. Ao longo da obra, o Garou não tem o feitio de matar ninguém. Ele só espanca o oponente até ele não conseguir mais lutar ou ele ficar completamente humilhado. Mas quando God domina uma parte da mente do Garou, ele mata Genos, apenas por egoísmo de se tornar mais forte, ao copiar o poder total de Saitama. E no final da luta, Garou volta ao normal, e sua verdadeira natureza volta. Ele ensina a Saitama como voltar no tempo, para impedir antes de tudo acontecer. E God confisca seus poderes. Assim, Garou se sacrifica para o bem do mundo. E por que o Garou ficou tão afetado com a possível morte, entre aspas, de Tario? Porque pro Garou, o Tario era uma visão dele mesmo do passado. Ele ensina Tario a ser quem Garou precisava ser quando era mais novo, ser alguém forte. E Garou tenta mudar os traumas que ele sofreu na infância ajudando Tario, como uma forma de tentar mudar o passado. Mas isso não adianta, até ele aceitar esse destino no final da luta. E Garou pegou não apenas empatia por Tario, ele teve um apego, um amigo que ele nunca teve. Sem contar o peso emocional que Tario representa por fazer o Garou se segurar, entre aspas, nele para suprir esse tal trauma. Uma analogia meio estranha, mas que dá para fazer com Garou, é com o Tai Lung de Kung Fu Panda. O Tai Lung e Garou foram treinados e criados em ambientes diferentes, porém treinados em dojos, com o intuito de serem mais fortes. Como Ivan Pavlov afirmou, Garou e Tai Lung treinavam para um evento futuro, que era ser o dragão guerreiro e se tornar o mal absoluto. Mas Tai Lung foi treinado por Shifu, seu mestre, acreditando fielmente que seria o dragão guerreiro, junto com o próprio Shifu que acreditava. Já Beng treinou e criou Garou apenas para ser o seu discípulo. E não, Beng não sabia das intenções absurdas de Garou, mas outra diferença que os dois têm é no final de seus eventos. Tai Lung, após Oogway, quem decidiria quem seria o dragão guerreiro, afirmar que Tai Lung não era digno de ser o dragão guerreiro. Tai Lung, que treinou sua vida inteira para esse evento, mostrou sua verdadeira natureza destrutiva e instável. Por isso, ele não era destinado a ser o dragão guerreiro. Teve sentimentos intensos, como ódio, vingança e negação. Quando o Garou percebe a parede infinita que Saitama é, e percebe todo o mal que ele causou por um ideal egoísta, com ele é diferente. Ele sente repulsa, mas por ele mesmo. Sente ódio por ele mesmo. A culpa, a perda. E então, a verdadeira natureza de Garou volta a ser como ele era criança. Diferente de Tai Lung, que não se arrependeu, Garou teve sua verdadeira natureza traga à tona em momentos diferentes do que o de Tai Lung. E Garou teve algo que Tai Lung nunca teve, uma redenção. E isso é muito importante para a gente ver que mesmo com as mudanças do ambiente que alguém vive, se sua natureza pura for ser quem ele quer que seja, nada nem ninguém pode mudar isso, nem o próprio mundo. O Garou escapa após a derrota contra o Saitama e volta ao dojo de Beng para se tornar alguém melhor. Se tornar aquela pessoa que o Beng queria que o Garou se tornasse na época que ele treinava. E Beng, ao invés de afastá-lo ou recusá-lo como aluno novamente, Beng o aceita. Mas o Beng ele não teve negligência por Garou, porque ele estava disposto a, dessa vez pelo menos, tentar mostrar o caminho certo a alguém que ele considerava como um filho. E é isso, rapaziada, espero que tenham gostado aí do vídeo. O vídeo foi bem trabalhoso, por sinal, demorou até mais do que eu gostaria. Mas eu espero que tenham gostado, deixem um like, se inscrevam no canal aí, que em breve vai ter mais vídeos. E é isso, até mais, falou!